Gente, eu estava esses dias estudando o livro de Atos, né? E aí no livro de Atos eu estava vendo, né, sobre... Me chamou muita atenção a passagem de Paulo. Aí eu comecei a ler, né? E eu fiquei prestando atenção, porque a gente começa a ler a palavra de Deus quando você for ler, porque o meu objetivo aqui, pessoal, é trazer para você Jesus, as obras dele, que ele pode fazer na sua vida, como ele fez na vida dos discípulos, de cada personagem da Bíblia, de cada pessoa que serviu ao Senhor aqui na palavra dele, ele pode fazer na nossa vida. Então eu estava lendo, e a Bíblia, voltando assim, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é como que é o Senhor falando com nós. Então assim, são histórias que a gente vê assim, que a gente traz para o nosso dia a dia, que a gente vê assim claramente o Espírito Santo falar conosco, né? Então, o que me chamou muita atenção assim na história de Paulo, assim, que Paulo tentaram prender ele, né? Prenderam ele, mas procuravam ali, de todo jeito, os judeus, acusar ele, sabe? Achar algo que acusasse ele para ele poder ser o quê? Preso. Só que eles não encontravam. E Paulo, eu fiquei olhando assim, gente, eu fiquei olhando assim na história de Paulo, a força, né? Que quando Deus usa uma pessoa, a força que Deus dá para aquela pessoa, ele mesmo sendo preso, ele mesmo sendo assim levado para vários lugares, igual ele ia ser levado para Roma, foi levado para outros lugares, ele continuava falando da palavra de Deus, ele continuava a ser usado por Deus para curar pessoas doentes, fazer milagres. E assim, a gente via ele pregar o reino de Deus. Então Paulo, ele não parava, ele não se frustrava porque ele estava poderia ser ali preso, imagina, e morto, preso e morto. Mas ele não parava, ele continuava. E o que me chamou a atenção, gente, olha aqui para vocês, eu até marquei alguns aqui, porque é muito grande a história, mas você leia a palavra de Deus, porque esses vídeos que eu gravo, gente, é para incentivar a você que às vezes tem uma Bíblia em casa, não lê, a você que não conhece a Jesus, procurar a ter uma Bíblia, a palavra de Deus, ler, querer conhecer mais as histórias de Jesus, os milagres feitos dele, dos discípulos. Então, eu vejo assim, voltando aqui em Paulo, a força que Deus dava para Paulo ali, ele mesmo sendo que ia ser levado para ser preso, ele continuava a pregar o reino de Deus e ele poderia ser morto. Assim, porque eu ainda estou no livro de Atos que eu estava lendo e eu trouxe para vocês. Olha aqui para vocês, eu vou ler aqui um que eu anotei, ó. Lá em Atos 25, no capítulo 25, olha só, eu só anotei assim, ó. Procuravam algo para acusar Paulo, mas não encontravam. Todos queriam ouvir a Paulo. E Paulo, então, ele chega perante o rei Agripa para mostrar a defesa dele. Aí, ó, eu anotei aqui, o rei Agripa e Berenice foram à audiência de Paulo por ordem de Festo, que era outro rei, né? E Paulo foi trazido ao rei Festo, falou ao rei Agripa que o povo de Jerusalém e Cesareia queriam matar Paulo, mas ele investigou Festo e não tinha nada que acusasse Paulo, não tinha, mas os judeus queriam, gente, queria matá-lo só porque ele estava pregando o reino de Deus. Ele poderia ter desistido, ele não desistiu, ele continuou a pregar. E eu achei bonito aqui, forte, gente, quando foi a defesa de Paulo, que ele falou assim, Paulo,
que o Senhor apareceu para ele. Olha aqui para vocês verem, quer ver? Eu acho que vai estar aqui, ó, no versículo, deixa eu ver aqui. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequena, que é Paulo falando que os judeus sabiam como ele vivia. Aqui no capítulo 26 de Atos, no versículo 4, Paulo falando que os discípulos, que os judeus, sabiam da vida dele ali em Jerusalém, que eles conheciam a ele. No 5 fala. Agora ele fala aqui no 6, isso aqui, gente, é do capítulo 26 de Atos. Olha aqui. Aí ele fala assim, ó: agora eu estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que a nossa 12 tribos espera que se cumpra, cultuando a Deus em fervor dia e noite. Quer dizer, que o povo ali esperava o que? A salvação, a vida eterna, né? O reino de Deus. E Paulo levava essas pessoas a conhecer o reino de Deus, a conhecer Jesus. Aí ele falou: eu também estava convencido que deveria fazer todo o possível para opor o nome de Jesus. É isso que eu quero falar para vocês. O que me chamou a atenção, que Paulo falou aqui, que ele queria opor. Quando ele não conhecia Jesus, ele também perseguia os servos de Deus, os que também pregavam como ele pregava, ele também perseguia. Então, ele falou aqui assim, quer ver, ó, para vocês verem. Ó, no 11, isso aqui é tudo no Atos 26, tá? No 11, muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentar forçá-los o quê? A blasfemar contra o nome de Deus. Em minha fúria contra ele, cheguei a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessa viagem, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes. Por volta do meio-dia, ó rei, estava eu a caminho e vi uma luz no céu. Olha, gente, esse aqui eu achei forte, olha aqui. Mais resplandecente que o sol, brilhante ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Resistir aos aguilhões só lhe trará dor. Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Então, eu achei forte, gente, esse 15 e o 14 do 26, quando Jesus chega para Paulo e fala assim: Saulo, Saulo, que era Saulo, mas depois o Senhor mudou o nome dele para Paulo. Por que me persegues? É forte, né? Imagina ali a pessoa perseguindo o povo de Deus, perseguindo pessoas, igual Paulo fazia, para ir contra a palavra de Deus, para ir contra o reino de Deus, para as pessoas não se converterem, e de repente o Senhor chega ali e fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? É como se chegar a uma pessoa que às vezes ela não quer ouvir, ela não quer que a pessoa fale de Jesus e Deus fala, vou dar um exemplo: João, não me persegues, porque você está me perseguindo, porque você quer parar, porque você quer que eu pare de falar do Senhor, do reino dos céus. Então, gente, Paulo, por mais que ele foi perseguido, queriam matar, queriam torturar ele continuou a falar do reino de Deus. Então, pessoal, leia o capítulo 25 de Atos, leia o 26, para vocês verem a história de Paulo. E veja o Senhor falar fortemente: por que me persegues? É forte, gente, a palavra de Deus é forte, o que Deus fala na palavra dele é forte. Vamos buscá-lo. Vamos falar da palavra dele, vamos ansiar pelo reino de Deus. Que Deus te abençoe. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.